Caros alunos, seguimos ainda com a unidade 3, principais funções orgânicas. Quero ressaltar que o objetivo dessa unidade é apresentar a vocês as características mais relevantes de compostos orgânicos bastante presentes na nossa vida cotidiana. Nessa unidade, já trabalhamos com as funções hidrocarbônicas. Hoje, trataremos da última função dentro dos compostos oxigenados. Considerando a sequência completa, já vimos os álcoois, os fenóis, os éteres, os aldeídos, as cetonas e os ácidos carboxílicos. Fechando esse grupo, vamos aprofundar no estudo dos ésteres. Os ésteres podem ser definidos como compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos que apresentam radicais orgânicos iguais ou diferentes, especialmente alquilas e arilas. A fórmula geral dos ésteres é dada por RCOOR, onde os grupos R podem ser iguais ou diferentes, cadeias alquílicas ou cadeias arílicas. Cabe lembrar que as cadeias alquílicas correspondem às cadeias alifáticas ou alicíclicas e as cadeias arílicas aos anéis aromáticos, mais especificamente ao anel benzênico. Os ésteres podem ser classificados como orgânicos se forem derivados de ácidos orgânicos, ou inorgânicos se forem derivados de ácidos inorgânicos. Os ésteres também podem ser classificados como alifáticos se ambas as cadeias são alifáticas, ou aromáticos se houver o anel benzênico nas duas ou em uma das cadeias. A nomenclatura oficial dos ésteres segue o mesmo esquema dos sais iônicos, trocando-se o nome do cátion pelo nome do radical ligado ao oxigênio. Como exemplos, podemos citar. Primeiro exemplo. Nessa estrutura, a cadeia superior do éster possui apenas o carbono da carbonila e a inferior, o radical etil. O nome, portanto, será metanoato de etila. A primeira parte do nome é montada usando-se o nome do hidrocarboneto correspondente e acrescentando-se a terminação ato. A segunda cadeia recebe o nome do radical, trocando-se a terminação il por ila. Desse modo, nesse exemplo, temos o metanoato de etila. Na nomenclatura usual, trocamos o primeiro termo pelo nome comum do ácido carboxílico correspondente. Nesse caso, temos o formiato de etila, uma vez que a cadeia superior tem apenas um carbono, como ácido fórmico. No segundo exemplo, a cadeia ligada à carbonila tem 2 carbonos, contando com o carbono da carbonila. Ou seja, a cadeia corresponde ao hidrocarboneto etano e a cadeia inferior, ligada ao oxigênio, é o radical metil. Logo, o nome oficial do éster será etanoato de metila. Na nomenclatura usual, seria acetato de metila, uma vez que a cadeia superior se originou do ácido acético. No terceiro exemplo, a cadeia superior também corresponde ao etano, mas a inferior se refere ao radical etil. Assim, o nome do éster será etanoato de etila. E o nome usual fica, então, acetato de etila. No quarto exemplo, a cadeia superior possui uma parte fechada, o anel benzênico, e uma parte aberta, com apenas um carbono. Como o grupamento éster precisa estar na cadeia principal, o grupamento fenil passa a ser um radical da cadeia superior
E o nome oficial do éster será fenilmetanoato de etila, visto que a cadeia inferior se refere ao radical etil. O nome comum desse éster é, portanto, benzoato de etila, já que a cadeia superior é proveniente do ácido benzoico. Os ésteres de massa molecular baixa, os primeiros membros da série, são líquidos incolores e de cheiro agradável. À medida que se aumenta a massa molecular, os ésteres vão se tornando líquidos xaroposos, viscosos e gordurosos. Quando as massas moleculares aumentam, tornam-se sólidos com aspectos de cera e vão perdendo o cheiro agradável. Os ésteres são compostos de baixa polaridade, devido ao tamanho das cadeias carbônicas. A consequência dessa baixa polaridade é a baixa solubilidade dos ésteres de cadeias menores e a insolubilidade da maioria deles. O único fator que favorece a solubilidade em água é a possibilidade de se fazer ligações de hidrogênio com a mesma, embora isso seja relativamente dificultado pela presença das cadeias carbônicas, que causam impedimento espacial. Nesses esquemas, podemos verificar que a ligação de hidrogênio com o oxigênio ligado ao radical R' tem dificuldades nessa interação, devido às cadeias carbônicas presentes, que dificultam a aproximação. Os ésteres são, em geral, solúveis em álcool, éter e cloroformo. Os ésteres se interagem por interação de polo-dipolo, e como não apresentam ligações de hidrogênio entre si, possuem temperaturas de ebulição menores que os álcoois e ácidos correspondentes. Na natureza, os ésteres são encontrados nas essências de frutas, nos óleos e gorduras, nas ceras de abelha, de carnaúba e nos fosfátides, lecitina de ovo e cefalina do cérebro. O principal método de obtenção de ésteres é denominado esterificação e consiste em submeter um álcool à ação de um ácido orgânico ou inorgânico. Essa reação é conhecida como esterificação de Fischer. Quando um ácido carboxílico reage com um álcool, forma-se o éster, de modo que o grupo R ligado ao oxigênio do éster é proveniente do álcool. A formação do éster é simultânea à liberação de água no sistema. A reação de esterificação é um processo reversível e, quando ocorre no sentido oposto, provoca a hidrólise do éster. Assim, a hidrólise ácida de um éster é o processo inverso da esterificação e o ácido atua como catalisador do processo. Os ésteres podem ser igualmente hidrolisados em meio básico. Todavia, nesse processo, dão origem a um sal alcalino de um ácido carboxílico, um carboxilato e um álcool. Nesse caso, o processo é irreversível. A transesterificação é o processo de obtenção de um éster a partir de outro éster e um álcool, sendo a reação catalisada na presença de ácidos ou bases fortes. Como se pode constatar pelo esquema, obtém-se um éster por meio de outro éster. Esse método é bastante viável, porque ocorre em apenas uma etapa e se processa de modo rápido na presença de um catalisador ácido ou básico. O processo é rápido, simples e barato. Alguns ésteres são usados como medicamentos, enquanto outros, de cadeia carbônica mais longa, que existem nos óleos e gorduras, são aproveitados na produção de sabões. Os ésteres são muito usados como solventes industriais para tintas, vernizes, plásticos, etc. Os ésteres são bastante usados na preparação de extratos artificiais
que imitam o odor e o gosto das frutas. Daí serem empregados na confecção de xaropes, pastilhas, doces, balas, refrescos, etc. Os ésteres são responsáveis pela essência de frutas, flores e vários outros alimentos. Vejamos alguns exemplos. Essência de pêssego, butanoato de pentila. Essência de maçã, pentanoato de etila. Essência de abacaxi, hexanoato de alila. Essência de pera, acetato de propila. Essência de framboesa, formiato de isobutila. Essência de banana, acetato de isoamila. Essência de amora, hexanoato de propila. E a essência de canela, cinamato de etila. Podemos citar ainda a essência de cereja, que é o butirato de geranila, e a essência de morango, o cinamato de metila. Com isso, finalizamos essa videoaula, o tópico sobre os ésteres e o estudo dos compostos oxigenados. Na próxima videoaula, ainda trataremos da unidade 3, porém, já no estudo dos compostos nitrogenados. Até a próxima, queridos!